Está aí na tela de vocês. Nós estamos vendo PA e PG, tá? A princípio, a gente já viu uma parte de PA, e agora a gente vai finalizar para começar PG, beleza? Conteúdo da avaliação, antes que alguém me pergunte, já vou responder. Já vou responder, PA e PG, tá? Então presta atenção que tem exercício que dá para a gente fazer na raça, sem fórmula, e tem exercício que a gente vai precisar de fórmula, tá? Que são as formulinhas de PA e PG, não sei se vocês lembram disso do primeiro ano. Calma, vamos lembrar com calma, com paciência. Bora lá devagar, devagarinho. Ó, na aula passada, deixa eu pegar minha caneta aqui. Na aula passada, a gente viu que a PA, deixa eu relembrar as formulinhas e colocar aqui do lado. Para a gente calcular qualquer valor de PA de uma progressão aritmética, a gente precisa saber o primeiro valor, pelo menos, a quantidade, que é o N, e a razão, que é o R. A razão é aquele número que vai estar somando ou subtraindo de acordo com a PA, né? Se ela é crescente, se ela é decrescente. E também nós temos, que eu comentei na semana passada, peraí, deixa eu atualizar aqui a entrada. Nós temos aí a questão da soma de uma PA. Você tem a sequência em progressão aritmética, e aí a gente vai somar todos os números. Óbvio que se você tiver todos os números, é só somar todo mundo, beleza? Porém, se caso você quiser ir direto nessa soma, você tem que pegar o primeiro, que a gente chama de A1, mais o último, vezes quantos números são dividido por 2. Rapidinho, só para lembrar da última aula. Digamos que eu tenho essa PA, ó. Vou pegar uma bem facinho. Eu quero somar essa PA. Obviamente, você pode somar os números e vai chegar na soma do mesmo jeito. Ou pega a formulinha, são 4 números. Pega o primeiro mais o último, vezes quantos números você tem, que seria o N, e divide por 2. Tá? Se você somar, vai dar 10 vezes 4 dá 40. 40 dividido por 2 dá 20. Soma aqui, ó. 2 com 4 dá 6. Opa, desculpa. Cliquei aqui errado. 2 com 4 dá 6. 6 com 6 dá 12. 12 com 8 dá 20. Do mesmo jeito. Tá? É óbvio que não é tão simples assim, né? Eu estou pegando um exemplo bem bobinho. É para que você lembre que você pode utilizar essa fórmula aqui. Para vestibular, Enem, que também gosta, Enem gosta de cobrar uma PA e uma PG de vez em quando aí. Sempre cobra, na verdade, nem de vez em quando, sempre. Fique esperto com essas duas fórmulas, tá? Fórmula do termo geral e fórmula da soma de todos os elementos da PA. Vou até deixar aí no cantinho aí para a gente lembrar. Por quê? Olha o que acontece nesse caso desse exercício aí, ó, da Mackenzie. Ele fala que você tem uma sequência somando os números e dando, essa soma está dando 925. Não fala de PA e PG, supostamente, né? Você está lá no meio da prova, você vai deduzir qual o assunto que você trabalhou na escola. Então, ele pede o valor desse último número da sequência, que é o N maiúsculo. Porém, a primeira coisa quando você tem sequência numérica, mesmo que está na soma, é você verificar se tem alguma regra por trás. Ou seja, se é uma PA, se é uma PG, ou, de repente, uma sequência apenas com uma lógica aí, para completar os números, que não cabe nem em PA e PG. Por exemplo, se fosse assim, ó, 1, 2, 4 e 7. Se você for ver, não é uma sequência que seja PA, porque está somando 1 aqui, aqui já está somando 2 e aqui já está somando 3. Não está somando sempre a mesma razão. Tá vendo? Tem uma variação aí pela lógica do exercício. Ele está sempre somando um a mais, né, do que o anterior. Então, assim, não é PA, nem PG. É uma sequência numérica com uma lógica para completar, se precisar achar mais números. Então você tem que tomar cuidado com esses 3 pontos, tá? Se é PA, PG ou apenas uma sequência, com uma certa lógica. No caso do exercício, óbvio que nós estamos falando de PA, né? No momento, vai ter uma PA no meio aí.
Até porque, se a gente reparar, você está somando 3 aqui, né? Ou seja, já é uma PA com razão 3. Beleza? Onde o primeiro termo é 1 e o último termo é N. Então, é como se eu fosse montar uma PAzinha assim, ó, onde o primeiro termo é 1, vai embora até o N. Só que o que ele está fazendo com essa PA? Ele está somando os elementos da PA e o resultado está dando 925. Ou seja, eu tenho a soma da PA, olha a fórmula, eu tenho esse número, do S, eu tenho a razão, que é 3, cadê a razão aqui em cima, se for usar de cima, eu tenho o primeiro termo, que é o A1, né, porque é A1, A2, A3, o primeiro termo eu tenho, que é o A1, eu só não tenho quantos números são, quantos números tem aqui. Já é um exercício que fica difícil para a gente saber a quantidade, né? Ou melhor, não usar a fórmula. E completando até somar 925. Tá? Ainda dá para fazer de certa maneira, mas pode ser que tenha muito número. E aí você vai ficar até amanhã fazendo isso. Então vale a pena, de repente, tentar usar a fórmula mesmo. Agora vamos pensar. Ó. Eu tenho. Se eu jogar na fórmula do termo geral, vamos ver o que pode virar isso aqui. Ó, oi. Dá, mas você tem que achar o N, né? Como que você vai. Você teria que pegar os dois anteriores a ele. E automaticamente você teria que completar essa sequência. Até dá, mas eu acho que vai dar muito trabalho, porque como que você vai achar esse N seguindo essa lógica? Porque você teria que ter pelo menos o antepenúltimo, o penúltimo e o N, que é o último, para somar esses dois e dar o do meio, mas você não tem nenhum deles, ó. Porque o objetivo do exercício é achar o N, né? O N maiúsculo aí. Ela funciona em toda a PA, essa regra que você me falou, né, que a gente comentou semana passada. Porém, para utilizar essa regra aqui, você precisaria de pelo menos o penúltimo e o último número, que eu não tenho. Entendeu? Apesar que, se você completar de 3 em 3, vai somando de 3 em 3, vai embora. Só que eu corro o risco de ser muitos números nessa sequência aí, para somar 925. Então é meio que relativo por esse caminho, né? Porque você pode gastar muito tempo. Mas vai depender de você. Tem aluno que vai principalmente o cara que não lembra a fórmula e também não quer perder a questão, o ponto, né, dessa questão, ele vai completar. Vai somando de 3 em 3 até ele chegar nos 925, para ele tentar saber qual que é o último. Entendeu? Pode ser, mas a intenção é que é relativo, né? Pode de repente ter poucos números ou pode ter muitos números, né? Você tem que somar de 3 em 3 aí. Completar o 10, 13, 16, 19, e ao mesmo tempo você ir somando todos esses números que você está colocando aí na tela, no papel, para dar os 925. É um caminho. Sem fórmula, sem nada, mas é um caminho. Agora aqui, ó, no caso, utilizando a fórmula, as fórmulas que eu tenho sobre PA, eu sei que AN é o último, A1 é o primeiro. Esse N minúsculo não tem nada a ver com o N maiúsculo da questão. Esse N minúsculo significa quantos termos você tem na PA, ou seja, quantos números você tem nessa sequência, que eu não sei. Até porque só saberia se eu completasse toda a sequência, né? Que a minha intenção não é fazer isso. E a razão é 3. Automaticamente, eu consigo montar, faz uma distributiva aqui, ó, eu consigo montar uma relação entre o N maiúsculo e o N minúsculo, mas para por aí. Como se fosse uma equaçãozinha com x e y, duas letras, tá? Para por aí. O que eu vou tentar fazer? Não vou apagar, por mais que eu não fiz nada, não cheguei no resultado,
Vou deixar aí, que isso é um erro muito do aluno, fica a dica para vestibular, tá? Quem for prestar vestibular aí, não apaga o que você fez, porque de repente essa ferramenta vai te ajudar em outro lance aí, que vai aparecer. Então deixa quieto. Depois, se não der certo, a gente apaga. Agora eu vou usar a segunda fórmula, que ele falou da soma. Então eu vou pegar a fórmula da soma da PA, tá aqui, ó. No lugar do S eu vou colocar 925, que é a soma dessa PA. O A1 eu tenho, o último elemento é o AN, que no caso está representado como N maiúsculo. O N minúsculo eu não tenho, divide por 2. E aí eu vou trabalhar esse conceito. Aqui, ó. Aqui é uma outra equação com as duas mesmas letras que eu parei aqui, ó. Então provavelmente vai rolar uma relação aí, ó, entre as duas coisas que eu escrevi. Pega o 2 e multiplica, né? Está dividindo, tira daqui e multiplica. Vai dar 1850. Aqui pode até rolar uma distributiva, mas eu acho que não vale a pena. Sabe por que não vale a pena? Senão vai ficar NM aqui, ó. N maiúsculo, N minúsculo, na hora de você multiplicar. Fica assim, ó. Não sei se vale a pena isso, deixa assim mesmo. Até porque, olha só, eu tenho esta informação que travou, por causa que tem duas letras diferentes, e essa informação que tem as mesmas letras. Opa, duas informações com as mesmas letras, dá para tentar encaixar uma na outra. Que é substituir, que a gente fala na matemática, né? Como que eu vou fazer? Lembrando que ele quer o N maiúsculo. Ele não quer o N minúsculo. Então, posso, né? Não precisa resolver o N minúsculo. Então, se a gente for analisar e deixar aqui, por exemplo, sozinho o N minúsculo, ó, joga o 2 para lá. Olha o que eu vou fazer, o jogo que eu vou fazer aqui, ó. O 3 eu vou passar dividindo. Agora eu vou pegar essa informação e jogar aqui, ó. Por quê? Vai ficar uma equação só com N maiúsculo. E aí eu consigo resolver, desenvolver, provavelmente, estou vendo aqui que N vezes N vai aparecer N ao quadrado, provavelmente vai aparecer equação de segundo grau, Bhaskara, todo o processo, né? Aí eu vou distribuir. Agora tem que trabalhar essa equação, né? Distribuir, ó. Faz toda uma distributiva, que é como se fosse 1. Então embaixo vai ficar 3 mesmo, 3 vezes 1, né? E aqui faz toda a distributiva. Ó, n vezes n, n vezes 2. Passa esse 3 multiplicando. Dá um número grande aqui. Opa, 15. Vai dar 25. Vai dar 5.550. Aqui vamos arrumar essa bagunça. Desculpa. N ao quadrado. N com 2n dá 3n. E 2 aqui, ó. Pode jogar os 5.550 para cá, ó. Aí vai ficar n ao quadrado mais 3n 2 menos 5.550 igual a zero. O zero ficaria do lado esquerdo, mas eu joguei para o lado direito só para arrumar aí. Então, n ao quadrado mais 3n menos 5.548. Aí, Bhaskara. É Bhaskara sim. Equação do segundo grau, você pode fazer soma e produto ou Bhaskara, né? Beleza? Eu posso colocar o N1 e o N2 direto ou vocês querem que eu faça a fórmula de Bhaskara? O que vocês preferem? Que aqui é jogar na fórmula de Bhaskara, tá? Bom, ninguém falou nada, eu vou colocar direto, tá? O N1 dá menos 76 e o N2 dá 73. Porque seria o N1 e o N2 da formulinha de Bhaskara, tá? No caso aqui, o que vai acontecer? Eu tenho duas possibilidades de resposta. Obviamente que não pode ser negativo. Por quê? Este N ele não pode ser menos 76. Até porque a PA está crescendo os valores. Ela é crescente. Ó, 1, 4, 7, 10, aí seria o 13, o
o 16 e assim vai, né? De 3 em 3. Aqui não tem como ser o menos 76. Então, no caso, esse eu deleto. A resposta é 73 mesmo. Para evitar tudo isso, você cai naquela desvantagem que eu falei. Você teria que completar de 3 em 3, que não é impossível, porém, relação tempo e resolução de exercício, talvez você gaste mais tempo, não usa fórmula, não usa nada, só vai seguindo a sequência e vai somando. Por exemplo, ali, ó, olhando aqui, você já tem ó, 1, 4, 7, 10. Aqui você já tem 17 com 4, 21, com 1, 22. Aqui eu já tenho 22. Aí eu teria que completar o 13. 22 mais 13 dá 35. Depois você completa o 16. Você vai completando e vai somando para dar os 925. Aí, automaticamente, depois que você completou tudo e a soma deu 925, o último elemento, que no caso é o 73, vai aparecer. E aí a resposta correta você já marca. É uma questão que daria para fazer de uma certa forma sem a fórmula, né? Mas é aquilo que eu falei, depende da relação tempo, né? Com a fórmula teria que trabalhar com as duas fórmulas, inclusive. Tanto a do termo geral quanto a da PA. A da soma da PA, né? Beleza? É raro isso acontecer, mas tem vestibular que coloca a fórmula, né? Mas é muito raro. Pode seguir? Tranquilo? Vai. Tá. Vai falando para mim, tá? Por favor. Só para eu ter uma noção. Por causa do tempo. Quero falar sobre PG também hoje. Pronto? Ó, o 2. O 2 ele fala assim, ó, desde a Grécia Antiga sabe-se que a soma dos números ímpares consecutivos a partir do número um é sempre um quadrado perfeito. Como, por exemplo, tem. Aí, olha, repara bem o que ele montou aí. Normalmente, às vezes, que nem às vezes no Enem, eles colocam desenho, né? Sequência de desenhos para você analisar parte escura, parte clara. E às vezes eles pintam, né? Tem que tomar cuidado com esse tipo de exercício. No caso aqui é uma sequência numérica, né? Então ele fala assim, ó, 1, aí ele começou, 1 ao quadrado, 1 é igual a 1 ao quadrado, óbvio. Aí depois 1 mais 3 igual a 2 ao quadrado, que é 4. 1 mais 3 mais 5 é igual a 3 ao quadrado, que é 9. 1 mais 3 mais 5 mais 7 é igual a 4 ao quadrado, que é 16. Aí você vai pensar assim, nossa, qual é a sequência que ele está trabalhando aí? Se você for pegar os resultados, 1, 4, porque é 2 ao quadrado, 9 e 16, não é uma PA, né? Porque de um número para o outro aqui está somando 3, depois ele está somando 5, depois ele está somando 7. De qualquer forma, é uma sequência com uma lógica. Porque se ele está somando 3, depois ele está somando 5 e depois ele está somando 7, automaticamente, se você seguir esta lógica, o próximo somaria 9, o próximo somaria 11 e assim por diante. Ou seja, somaria número primo, né? Mas a intenção não é tentar ficar fazendo a lógica do exercício eternamente. Esse é o primeiro momento. No segundo momento, ele pergunta assim, ó, a soma de todos os números ímpares menores que 100. Resumindo, ele deu isso daqui para você seguir, porém ele pede a soma de todos os números ímpares menores do que 100. Não significa que você precise usar isso. Se quiser usar, tentar usar essa lógica que ele está montando aqui para calcular o que ele pede, beleza. Agora, se a gente for pensar, como ele quer a soma de todos os números ímpares menores que 100, vamos pensar o seguinte. Nós temos o número 1, que é o primeiro ímpar, depois o 3, depois o 5, e assim sucessivamente. Qual que é o menor ímpar mais próximo do 100? 99.
Então, o que ele quer, na verdade? A soma de todos os ímpares, começando do 1 até o 99. Só o ímpar, né? Aí eu vou ver. A minha sequência que ele quer está aqui. Qual é a razão, então? Não precisa nem colocar essas flechinhas, tá? Só estou colocando para mostrar aqui. Somando 2. Ou seja, é uma PA onde a razão é 2. Certo? E qual é a soma da PA? Pega o primeiro mais o último, verifica quantos números você tem e divide por 2. O primeiro eu tenho, que é o número 1. O último eu tenho, que é 99. Eu não tenho a quantidade. Eu não sei quantos números ímpares tem aqui. Porém, será que eu não posso usar do termo geral para achar esse n? Vamos pensar. Opa. Eu sempre estou desenvolvendo assim, pensando em questão aberta, né? Vocês sabem disso. Ó, eu pego 99, pego o primeiro, eu não sei quantos números são, a razão é 2. Ó, dá para achar o n aqui tranquilo. Ó. Já passa esse 1 para cá, vai ficar 98. Se você quiser fazer distributiva aqui, você pode fazer. Uma ideia que eu acho mais fácil é você passar o 2 dividindo, já que ele está multiplicando, e deixar essa parte aqui sozinho. Vai dar 49, né? Passa para cá, vai dar 50. 50 números. Tá, agora vamos pensar. Olha bem, presta atenção na questão. Eu posso vir aqui e calcular a soma. Eu tenho o primeiro, eu tenho o último, que é 99, e agora eu tenho 50 números. Só que eu não preciso fazer isso. Por quê? Vem aqui. Essa montagem aqui, ó, ele não deu à toa. Porém, eu posso usar a fórmula se eu souber. Né? Que nem eu falei agora. Você pode usar a fórmula e ver qual que é a alternativa, também cabe. Porém, eu vou usar o que está no exercício, tá? Por que ele não deu à toa? Pensa comigo aqui, ó. Quando ele pegou um número ímpar, deu 1 ao quadrado. Quando ele pegou os dois primeiros ímpares, deu 2 ao quadrado. Quando ele pegou os três primeiros ímpares, deu 3 ao quadrado. Qual que é a lógica, então? Aqui no exercício, eu tenho os 50 ímpares. Seguindo a lógica da montagem que ele deu gratuitamente, é 50 ao quadrado. Vê se vocês entenderam. Porque se você pegar o primeiro ímpar, é 1 ao quadrado. 1 com 3, que é o primeiro e o segundo ímpar, 2 ao quadrado. Se você pegar 1 com 3 com 5, que são 3 primeiros ímpares, 3 ao quadrado. Se eu tenho ali os 50 primeiros ímpares, né, porque contando de 1 até 99, é 50 ao quadrado. Então você não precisa nem usar a fórmula da soma. Isso aqui nem há necessidade de usar. Só precisava saber quantos ímpares você tem ali naquela sequência. Mas é porque eu estou usando a informação do exercício. Se você quiser usar a fórmula da soma, também dava, né? Obviamente que na hora que você for usar a fórmula da soma, você vai achar o número, tá? Que no caso aí é 2.500. Você vai achar essa soma, 2.500, que é 50 ao quadrado. Aí você teria que só raciocinar e ver qual alternativa dá certo com o valor da soma. Se usar a formulinha da soma total. Beleza? Lembrando que n é o número é a quantidade de elementos que você tem aqui, tá? No caso aí, quantos números teria ali no meio. É uma questão que também dá para fazer na raça? Dá. Só que você teria que completar de 1 até 99 e somar todo mundo, né? Beleza? Depende da estratégia.
É que assim, aqui a apostila, na verdade, ela propõe vários exercícios para a gente ficar trabalhando com vocês, exercícios de várias formas diferentes, tanto exercícios que de repente você tem é, envolve um pouco de interpretação de texto por causa de uma situação, problema, até exercício que envolve um pouquinho mais de lógica, né, ou de repente uma questão mais matemática pura, que é o primeiro termo, o segundo termo, a razão, ele fala já o assunto matemático ali da coisa, direto. Não como esse, né? Ó, que nem esse aqui, não. Esse aqui fala assim, ó, da primeira parcela do que o cara foi financiar o carro. E ele financiou. Oi, oi. Claro, claro, claro. Só um minutinho. Só falar, gente. Fala aí. Pode ficar à vontade, cara. Depois você pode depositar na minha conta. Anota aí, agência 0715. Só para eu ter voltado, você pode depositar uns 5 mil. Tudo certo, tá? Fica a dica. Fica a dica. Olá. Uma concessionária vende um carro financiado em 2 anos. As parcelas mensais serão da seguinte maneira. A primeira parcela, deixa eu colocar aqui, ó, já vou até combinar com a simbologia da PA. A1. E as demais decrescerão R$ 20 ao mês. Ou seja, ao invés de ficar diminuindo, ao invés de ficar aumentando, diminui. Ou seja, a razão é negativa. Ele vai diminuindo R$ 20. Ao final do financiamento, esse carro terá custado ao comprador. Ele quer saber o total do carro, ou seja, a soma das parcelas, a soma da sequência. Ó, vai associando, tá? Com a matéria dada. Como ele vai estar caindo R$ 20, é uma PA, né? Que vai diminuindo R$ 20. É a mesma coisa que eu somar um menos 20. Vou estar tirando R$ 20. Só que isso durante 2 anos. E as parcelas não são anuais, são mensais. Então, na verdade, durante 12 meses, certo? Então, a quantidade de meses que eu vou ter, olha o N da fórmula, se você optar pela fórmula, são 12 meses, tá? Isso eu estou seguindo o critério da fórmula. O que você pode fazer? Ir diminuindo R$ 20 na raça, manda bala, vai diminuindo, 1.000, 980, 960, 940, vai indo, até completar 12 meses e somar tudo, né? É um jeito meio arcaico, assim, né? Mas não deixa de perder, não perde a questão, né? Se você fizer a conta certa. Porém, como eu quero a soma, né, de todas as parcelas, das 12 parcelas, eu teria que pegar a primeira parcela, a última parcela, quantas parcelas são, e dividir por 2. Eu não tenho a última, então eu vou ter que jogar na formulinha, como que era a formulinha? A n, A1 mais n menos 1 vezes a razão. Cuidado que a razão é negativa, tá? Que ele está decrescendo as parcelas estão diminuindo, não estão aumentando. Então, você vai lá, segue a continha aqui, ó. Cuidado aí com a sequência para fazer conta, né? Primeira multiplicação, aquelas paradas sempre. Aqui vai dar 220. A última parcela vai ser de 780, né? Essa é a última parcela. Agora ele quer a soma para saber o valor total do carro. Eu pego, como está em PA, né? Posso usar essa formulinha da soma. Divide por 2. Aqui, se você quiser facilitar a tua vida, sei lá se facilita, mas de qualquer forma, eu já vou simplificar aqui, vai dar 6.780 vezes 6, que vai dar 48. Opa, deu algum BO. O que eu fiz errado? Tá, 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 tá. Fiz errado. Sabe o que eu fiz errado? Eu coloquei 1 ano só. São 2 anos, que são 24 meses, ó. Que droga. Então aqui dá 23. Então vai dar 460, vai dar 540. Aqui não é 12 nada, é 12. Tudo 24, né? São 2 anos de financiamento.
Então vai dar 540. Aqui também são 24, porque são 2 anos. Corrigir tudo aqui. Que saco, hein? Ó, são 24 parcelas, tá? Fiz com 2 anos só. A conta é a mesma, é só você... É a soma das 24 parcelas. Aqui ó, dá para simplificar. Vai dar 12. Vai dar 18.480. Foi isso para 1 ano só. São 2 anos, 24 meses. Obviamente porque aí não teve uma oscilação de prestação, né? A prestação ela foi caindo de acordo com a sequência aí que ele falou que é decrescente. PAzinha. Também dá para fazer, né? Como eu falei no começo, sem fórmula, sem nada. Porém, eu tinha aluno que eu aplicava isso, principalmente quando está no primeiro ano, a gente aplica em prova isso aí, tem aluno que sempre faz na raça. Sempre tem algum aluno que faz, que vai. Ah, pode ser 50 meses, ele vai lá e faz. Não tá nem aí, vai embora. Beleza? São algumas ideias, né, de exercícios que podem acontecer, de aparecer aí para vocês. Na sequência, outro tipo de progressão, né, de ideias para trabalhar com números é a PG. Eu também não sei se vocês lembram, mas de qualquer maneira eu vou fazer uma revisãozinha aqui, tá? Antes de partir para esses exercícios mais avançados do nosso material. O que acontece aí na PG? Ó? A PG, na verdade, a diferença básica é assim. A PA, para ser mais dinâmico, a PA você está somando a razão, a PG você vai estar multiplicando. É uma sequência onde a razão tua vai estar sempre multiplicando o elemento anterior, o termo anterior. Então, por exemplo, quer ver? Eu coloquei um exemplo mais simples aqui, que é esse que caiu na Unesp uma vez. Ó. O cara foi lá na madeireira, eu vou resumir para a gente não enrolar muito, tá? Ele foi empilhando as tábuas. Então, na primeira vez, até tinha esse desenho na questão. Na primeira vez, ele empilhou uma, na segunda, duas, na terceira, quatro. E aí ele foi colocando tanta quantas ele colocou na anterior. Como assim? Por exemplo, aqui na primeira pilha ele colocou uma só. Na segunda, ele dobrou aquela que ele tinha colocado. Na terceira, ele dobrou aquelas que ele tinha colocado. Na próxima seria 16. Na próxima pilha. E assim por diante. Tá? Qual era a questão? Determinar quantas tábuas terá depois de 9 operações. Ele empilhando 9 vezes, no caso. Né? Óbvio que dá para você completar. Como é 1, 2 e 4, aqui a gente percebe que tem uma razão multiplicando por 2, por isso que é PG, porque você está multiplicando de 2 em 2. Né? A razão aqui, simbolicamente, a gente muda um pouco. R, a gente chama a razão da PA. Para diferenciar, a gente chama de Q de quociente. Quociente é a resposta da divisão. Como divisão e multiplicação está associado, os matemáticos pegaram essa alternativa de usar Q aqui, que é a razão para representar a PA, a PG, desculpa. Então, o Q aqui vale 2, no caso dessa alternativa. E aí você pode ir sem fórmula, sem nada, e multiplicando, né? Até completar os 9 termos da sequência. São 9 operações que ele queria, você completa. A última operação, a nona operação, vão ter 256 tábuas. Tá? É uma questão relativamente simples, porque daria para você fazer só a multiplicaçãozinha dos números. Né? Porém, o que acontece aqui? Até coloquei esses 9. Vou mostrar para vocês o negócio. Assim como a PG, a PA também tem uma fórmula de termo geral para descobrir o último termo, que é essa fórmula aqui, ó. Repara que a gente está trabalhando com uma potência, tá? Lá na PA é n menos 1 vezes a razão. Aqui é a razão elevado a n menos 1.
A única parte que diferencia da formulinha da PA é essa parte aqui, ó. A da PA era assim, que a gente usou agora há pouco nos exercícios. A da PG, a parte que diferencia aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui. Aqui está somando, aqui está multiplicando, tá? Tenta de alguma forma guardar essa relação aí, né? Para você também não confundir as fórmulas. A nomenclatura é a mesma, tirando a razão que aqui a gente chama de Q, lá a gente chama de R, tá? Mas o A1 continua sendo o primeiro número da sequência, o AN é o termo que você quer saber, que no caso seria o último, né? No caso aí da questão é o A9, por isso que eu coloquei aqui A9, eu já passar, corrigir, A9, e a razão, e o N continua sendo a quantidade de elementos. A nomenclatura, o significado é o mesmo. Só a questão da fórmula mesmo que diferencia, né? E aí você vai ter que trabalhar um pouquinho com potência. Potência, multiplicação, tá tudo ali, né? Relacionado. Então você vai colocar o N valendo 9, no caso da questão aí, o A1 valendo 1, porque é uma tábua só que tinha na primeira pilha, e faz a multiplicaçãozinha. Vai dar 256 do mesmo jeito, tá? Então, cuidado aí com a fórmula, com a relação. Compensa fazer na raça, compensa utilizar a fórmula. Tá? Isso aí é uma administração própria que vocês têm que tomar cuidado aí. E primeiro, identificar se é PG, né? Porque às vezes você olha um negócio assim, ó, vamos supor, e fala que é PG. Ah, porque está multiplicando por 2. Tá, mas aqui está multiplicando por 3. Já não é PG. A PG ela tem que ter essa multiplicação constante, né? A mesma razão, no caso. Seria vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Coisa que não aconteceu aqui. Tá? Houve uma variação aí. Então já não é PG, tá? É uma sequência, obviamente, com lógica, mas não é PG. Não sei se vocês chegaram a ver essa parte na época, porém existem algumas PGs com critérios diferentes, que às vezes a questão apresenta essa denominação, tá? Ah, considere uma PG decrescente, considere uma PG constante. A diferença é assim, ó, a PG decrescente, obviamente o nome já fala, ela está diminuindo. Aí, se você quiser, uma dica, só uma relaçãozinha aqui, você está percebendo que está dividindo por 2. Só que como a PG a gente mexe com multiplicação, a partir do momento que eu falo que 200 dividido por 2 dá 100, eu posso falar um pouquinho diferente. 200 multiplicado por meio dá 100. Então, mesmo que você bate o olho ali e fale assim, nossa, está dividindo por 2, pensa na multiplicação, porque se você for jogar na fórmula essa informação, você tem que jogar pensando na multiplicação, tá? Não na divisão. Então, aqui seria multiplicar por meio. E não. Tudo bem que está dividido por 2, né? Não estou falando que está errado. Mas na hora de utilizar essa razão, você vai ter que usar a razão como meio e não como 2, tá? Cuidado com esses pequenos detalhes que são chatinhos. E se você não colocar certo, se for usar a fórmula, por exemplo, vai atrapalhar tudo. Que nem aqui, ó, PG constante. PG constante é aquela PG que tem todos os mesmos números. Né? Todos os números são iguais, automaticamente a razão é 1, porque você estaria multiplicando por 1, né? Certo? Que também não vai. Muito difícil cair essa PG em prova, em exercício. E a PG alternante, cuidado que em PA não acontecia isso, mas em PG acontece. A razão ela é negativa. Tanto é que você está multiplicando por 2, só que na verdade você não está multiplicando por 2 positivo. Você está multiplicando por 2 negativo. Porque fica alternando os sinais. Perceba que um é positivo, outro é negativo. Um é positivo, outro é negativo. Por isso que chama PG alternante. Apenas uma informação que pode ser que algum exercício fale. Para você montar a PG, ele antes e fala algum tipo desse aí. Aí você já fica esperto, tá? Alternante pode ser a alternante só uma
outra informação que veio na minha cabeça. A alternante ela pode começar pelo negativo, tá? Pode ser negativo, positivo, negativo, positivo. Não precisa ser exatamente positivo o primeiro. Porque às vezes o aluno olha aí, meu exemplo, acha que é regra. Pode ser trocado. O importante é ficar, né, mudando o sinal a cada elemento aí, cada termo de uma PG. Beleza? Estou fazendo um resumão, tá, gente? É um resumão de tudo que vocês viram no primeiro ano. Se você pegar o livro de teoria, a parte de teoria da tua apostila, tem tudo isso daí. Aqui eu só coloquei para citar mesmo. E não ir direto no exercício, né, mais avançado. Tá. Do mesmo jeito que a Luma me falou agora há pouco, num exercício sobre PA, aquela relação, a ponta mais a outra ponta, somando dividido por 2 dá o do meio. Isso lá na PA. PG acontece? Acontece. Tá? Vou explicar isso aqui. Se você pegar 3 elementos, vamos pegar 3 elementos da PA, PG aqui, vai. Vamos pegar o 2, vou pegar mais fácil, tá? Só para vocês perceberem. Opa, aqui não é PA não, PG não. Aí. Digamos que você tem essa sequência aí, 2, 4, 8. A razão é 2, que está multiplicando por 2. Certo? Vamos ver aí o que é esses casos especiais, essas regrinhas especiais. Se eu pegar o do meio e pensar no anterior, o do meio dividido por 2 dá o anterior. Se eu pegar o do meio e multiplicar por 2, vai dar o posterior na sequência. Porque ela é uma PG crescente, né? Ela está aumentando, mas pega o do meio. O do meio dividido por 2, que é a razão, pega o anterior. O do meio multiplicado por 2 dá o próximo. Certo? É isso que eu escrevi aqui. Se você pegar o x, x dividido pela razão dá o anterior. X multiplicado pela razão dá o posterior. O próximo. Pegando do meio como referência. Outra ideia, que pode ser que tenha exercício que você tenha que usar essas ideias e não as fórmulas, tá? Fórmula de termo geral, vai usar. Acaba usando essas ideias. Se você pegar o da ponta vezes o da outra ponta, é o do meio ao quadrado. Ponta vezes ponta dá o do meio ao quadrado. 2 vezes 8 dá 16, 4 ao quadrado dá 16. Bate certinho. Tá? Digamos que eu vou inventar um exercício agora rapidinho, fácil. Ó. Se eu pego assim, tá assim, uma PG. Aí ele fala, no exercício ele não monta isso não, que eu montei. Ele fala assim, ó, o A1 da PG, o primeiro termo da PG é 2, e o quinto termo da PG é 32. Qual é o terceiro termo? Isso ele coloca, tá? Por escrito. Aí você pensa, se o primeiro termo é 2 e o quinto termo é 32, e ele fala que é PG, ele afirma que tem uma PG por trás disso, o que, que você vai fazer? Você vai pegar o A3 seria aquele que está bem no meio entre os dois. Tanto é que, ó, na minha escrita aqui na tela, eu coloquei ele bem no meio. O A3 está bem no meio. Ó. Tem 2 para a esquerda, 2 para a direita. Então, funciona esse lance que eu falei aqui embaixo. Ponta vezes ponta dá 64, que é o do meio ao quadrado. Ou seja, o do meio vale 8, que é o A3. Né? Porque A1, A2, A3. 4 assim, o A3 está no meio. Perceba? Perceba isso aí, ó. Repara que eu não estou mexendo com razão, eu não estou mexendo com a fórmula, tá? Eu só estou mexendo com a ideia da estratégia que acontece numa sequência que é PG. E acontece, desde que você tenha o do meio, não necessariamente o do meio que eu estou falando, o valor central é aquele que está encostado nas duas pontas. Pode ser nesse sentido que eu falei. Ah, tem o primeiro e o quinto. O
o terceiro é o do meio. Tá? Perceba isso. Certo? Então, o que acontece aqui? Ó? Outra também possibilidade para você pensar é o seguinte. Se você tem o primeiro, agora vamos pegar como referência o primeiro número. Se você tem o primeiro, o segundo vai ser o primeiro vezes a razão. A razão é 2. O terceiro vai ser o primeiro vezes a razão ao quadrado. Ó, pensa, 2 vezes 2 ao quadrado, 2 vezes 4, dá 8. Ó. Bate certinho. Ah, e o quarto? O quarto seria o primeiro vezes a razão ao cubo. E assim por diante. Tá? Então, se você tem o primeiro, vamos escrever uma simbologia disso. Ó. Você tem o primeiro. O segundo seria o primeiro vezes a razão. O terceiro, o primeiro vezes a razão de novo. E assim por diante. Cuidado com essas ideias, essas 3 ideias que eu falei aqui, pensando no meio, pensando no primeiro relacionando aos outros, que tem muito exercício assim que cai em vestibular, que às vezes o cara só pensa na fórmula A, N, A1, A, Q, e na verdade ele consegue usar isso aí, tá? Esses casos especiais aí, essas representações especiais aqui. E se vocês conseguirem entender pelo menos essas lógicas aí. Só acontece em PG, tá? Não vai fazer isso em PA, que PA é outro lance. Porque, por exemplo, como você pega isso da FAMEMA, Medicina de Marília, olha isso aí, número 1 da apostila. Depois a gente faz essa soma de termos aqui. Deixa eu pular essa parte, depois a gente volta. Se der tempo. Ó, quando você pega isso, por exemplo, tá vendo? Olha só, ele mistura PA com PG. Começa por aí. Aí ele fala assim, ó, vamos escrever algo para tentar entender. A PA, aí ele não coloca os números, ele só coloca as letras, ó. Primeiro, segundo, terceiro, infinito, tem razão 2, certo? E APG, ele fala para você pegar o primeiro número que está aqui, o segundo número que está aqui e o quinto número dali, e forma um APG. Só que ele não tem a razão dessa APG. Ele quer saber a razão dela. Perceba que tem muita letra, porque o A1 não é a mesma coisa que o A2, que não é a mesma coisa que a 3, que não é a mesma coisa que a 5. Eu sei que o número que está aqui vai formar a PG também aqui, vai fazer parte dela. Esse número vai fazer parte dela. O A5 que está aqui na frente vai fazer parte dela. Mas a gente não tem os números, né? Até porque também se tivesse já matava a questão, rapidinho. Como tem muita mistura de coisa, vamos padronizar isso daí. Como assim padronizar, Denis? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, como aqui tem razão, é a base do exercício, né, o início, a informação inicial, se eu pegar esse A1 e colocar X, vou colocar um X aí para ficar uma letra mais simples, até mais acostumados da matemática. O A2 seria o quê? Signológica da PA. Seria o primeiro mais a razão, certo? O A3, o primeiro mais a razão de novo. O A4, que nem aparece aqui, mas vamos completar porque é infinito mesmo. O A4 é o primeiro mais a razão de 3 vezes a razão, né? Então vai dar 6. O A5, que inclusive vai usar aqui, ó, um pouquinho mais, seria o primeiro mais a razão 4 vezes. E assim por diante. Certo? Tá, já estou padronizando, só tem X na parada agora. Não tem A1, A2, A3, A5, A8, A9, sei lá. Como os elementos dessa PA fazem parte da PG, vamos escrever a PG de um jeito diferente então. O A1 é X,
O A2 é x mais 2. E o A5, eu completei aqui, ó, é x mais 8. Já padronizei. Já ficou mais fácil. Perto do que estava antes com esse monte de letra. A1, A2, A5. Aí, agora esquece tudo e para aqui, ó. Foca aqui. PG. Tem a fórmula, tem as relações que eu mostrei agora, de ponta com ponta. O que a gente pode pensar? Bom, aqui tem três números. Se eu pegar a ponta de cá com a ponta de cá, ó, vou montar isso. Tem que dar o do meio ao quadrado. Acabei de falar essa relação, tá? Aí já monta uma equação. Já acha o valor do x. Achando o valor do x, você volta aqui para PG, completa com os números, monta tudo o número aqui e vê qual é a razão. Vamos lá? Ó, aqui distribui. Aqui vai ter que fazer a regrinha, né? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tem que fazer o triângulo quadrado perfeito, né? O que vai acontecer? Ó, o x ao quadrado vai sumir, porque vai passar para cá negativo, vai cancelar. Então só vai ficar 8x, o 4x, 4. Então vai ficar 4x igual a 4, x vale 1. Se você piscar e bobear, você vai vir aqui e vai marcar 1. Tá errado, né? Porque ele quer a razão, ele não quer o x da parada. Eu vou ter que voltar aqui na minha PG e montar agora 1, 1 mais 2, 1 mais 8. Portanto, a razão é multiplicando por 3. Perceba que tem muita. É aquilo que eu falei no começo, tá? Vou só retomar para quem está tentando entender aí. É, tinha muita informação simbólica, símbolo diferente. A1, A2, A3. Ah, mas é tudo A, é tudo a mesma coisa. Não, não é. O A1 significa o primeiro número, o A2 significa o segundo, né? São coisas, informações diferentes. Então, assim, o que eu tentei fazer? Padronizar. Padronizar, colocar uma letra só, para que o exercício todo fique baseado naquela letra. Então, o que eu fiz? Ó, o A1 eu chamei de X, o A2, como é uma PA, é ele mais a razão, tá vendo? Não é multiplicando, né, porque é PA. E aí eu fui padronizando a situação aí, para chegar na PG e trabalhar com ela. Beleza? É um exercício que não vale a pena usar a fórmula, não. Acho que a fórmula atrapalha mais ainda. Porque se você usar a fórmula, você vai misturar esse x com o q na fórmula, vai virar uma bagunça. E a fórmula também tem, nesse caso, né? A fórmula não ajuda tanto assim, porque na fórmula tem aquela potência, q elevado a n menos 1. Vai dar um trabalho danado. Ah, mas Denis, como pode ser que está passando isso na tua cabeça, como passaria na minha, confesso. Ah, mas por que eu não posso usar a fórmula? Usa. Ah, você tem uma ideia? Põe no papel. De repente, aquela ideia, aquilo que eu falei para vocês, de repente, a ideia que vocês têm não é absurda, só que vai dar uma travada. Deixa marcado. O pior defeito do aluno em questão de matemática é fazer o ele começa fazendo o exercício, ele acha que trava ali porque começa a dar uma confusão na cabeça dele, e ele apaga. Acho que eu já comentei isso com vocês até pessoalmente. Apaga o que ele fez, não apaga. Escreve num canto, deixa lá. Porque de repente aquela informação você vai encaixar na outra ideia que você está tendo. Ou não, né? Isso é relativo também. Estou falando meio que isolado, assim, jogado. Mas pode ser que sim. Então fez, deixa lá, deixa marcado. Ah, vou tentar usar a fórmula que é a única coisa que eu sei de cabeça. Tudo bem, monta a fórmula. O que é o A1? O que é o AN? Substitui, tal, deixa ali. Travou, não consigo sair dali. Deixa guardado. Não apaga. Administra o teu espaço, né, da folha, obviamente, mas não apaga. Porque de repente aquilo. De repente você vai pensar em outra estratégia, vai falar, opa, mas peraí, deixa eu voltar aqui. Ali dá certo. Entendeu? É muito. E apagar, não sei se vale a pena.
Agora, se caso não der nada, absolutamente nada certo, você apaga e vai tentar refazer, óbvio, né? Até por questão de tempo e tal. Beleza? Olha isso. A primeira coisa que você tem que fazer, bater o olho na questão e ver o que, que tem. O que, que tem ali que chama atenção? Psicologicamente falando mesmo. Bati o olho na questão. Opa, Unicamp é o que me chamou mais atenção. Unicamp, tá. Questão de teste, não tem nenhum número no teste, nenhuma resposta numérica. Tem uma resposta com a letra Q, aí eu já bato na minha cabeça. Q, PG, né? No caso ali está até escrito progressão geométrica no texto. Então, Q é a razão, aí você tem que lembrar o significado do Q também, isso é importante, óbvio, né? Que o Q é a razão de uma PG. E o que mais me chama a atenção é o desenho. Eu nem li a questão, hein? É o desenho. Que tem um alfa aqui no meio. Ó. Olha a geometria, a trigonometria lá. E tem uma tangente aqui no meio. Ó. Pausa. O que, que te lembra de tangente em desenhos como esse plano? Onde tem gente, tem coca. Ou tem gente que bebe coca, né? Sabe o que eu faço também? Marca. Ó, olha o que eu estou fazendo aqui na tela. Ó. Estou marcando a fórmula. Vou usar? Não vou usar? Não sei. Mas está marcado ali para eu não esquecer. Porque de repente eu vou começar a pensar no exercício e dar um branco na fórmula. Mas a fórmula já está guardada aqui porque eu lembrei. Entendeu? São coisas pequenas, simples, bobas. Para muitos alunos deve estar lá, nossa, que besteira. Mas é porque, cara, acontece mesmo. Se você não quer perder a questão, quer acertar, você tem que ir nesse lance, tá? Tá, detalhe. Para você usar essa fórmula, eu tenho que lembrar de qual figura? Triângulo retângulo. Aonde tem triângulo retângulo no meu desenho? Vai ter. Se eu cortar aqui, vai. Ó, se eu cortar aqui, vai ter um triângulo retângulo. Certo? Se eu cortar aí, vai. Mas vamos ver o que a questão pede, né? Já lembrei muita coisa, mas não fui direto ao assunto. A figura a seguir exibe o pentágono. Pô, Denis, pentágono que eu conheço é assim. Não, mas toda figura que tiver polígono que tem 5 lados, não necessariamente 5 lados iguais, é um pentágono. Então, no caso aqui, é um pentágono, né? 1, 2, 3, 4, 5. É um pentágono. Não é regular, mas é um pentágono, né? Só estou esclarecendo porque às vezes bate essas dúvidas pequenas, né? Normal, acontece. 4 lados consecutivos, chamados de A, B, C, D, ó, que está na sequência. E ele fala que essa sequência, vamos escrever aqui, forma uma PG. Onde a razão, ele não fala qual é a razão, nem vai querer saber também, porque olha, as respostas estão todas como que, vale 1. Tudo bem se você achar também. Então, a tangente de θ. Bom, se ele deu a tangente e ele deu o desenho, com certeza vai ter que usar essa fórmula do cateto oposto e cateto adjacente. Aí você vai ter que pensar, qual que é o cateto oposto? O oposto é esse tracejado, que seria a medida C tirando o Azinho lá de cima. Essa é a medida tracejada, que é o cateto oposto. Já posso jogar na fórmula. C menos A. Qual que é o cateto adjacente? É essa medida aqui, ó. Só pegando o triângulo, óbvio, né? Que seria o D que é tudo isso, menos esse pedacinho que é o B. Vamos aproveitar aqui a letra. D menos B. Então, cateto adjacente. Montei algo. Beleza? Tá. Agora vamos pensar o seguinte. Nós temos aí o que essa relação faz para que a gente trabalhe com na verdade eu tenho que fazer assim, uma associação da PG com a tangente. Eu tenho lá uma informação que é a PG, a outra informação que é a tangente. O que uma tem a ver com a outra? O que eu posso fazer para encaixar essas ideias? E detalhe, o que da razão tem que aparecer na conta para a gente chegar na resposta.
que eu posso fazer? Se a razão é maior que 1, significa que essa PG é crescente, certo? Então vai estar aumentando. Qual que é a ideia de toda a PG? Se você pegar o primeiro vai ser, o segundo vai ser o primeiro vezes a razão, aquilo que eu estava falando agora há pouco. O terceiro vai ser o primeiro vezes a razão de novo. E o quarto vai ser o primeiro vezes a razão de novo. Eu estou tentando padronizar. Repara bem que eu estou tentando tirar um pouco dessas letras e deixando sempre pelo menos duas, né? Olha, o Q e o A. Porque agora, aqui na minha tangente, eu posso tentar trabalhar com essas informações da PG aí. Ó. Por exemplo, o C. O C eu não vou colocar mais C. Eu vou colocar AQ ao quadrado. O A eu vou deixar como o A mesmo. O D eu vou colocar AQ ao cubo. E o B, olha o B aqui, ó, AQ. E quer saber o valor da tangente, né? Ou seja, qual alternativa vai dar aqui, ó. Bom, agora vamos trabalhar isso aí, ó. Vamos trabalhar essa continha de divisão aí, ó. Em cima, você pode colocar o A em evidência. Opa, é o quadrado. Ó, A vezes Q ao quadrado, A vezes 1 vai dar a parte de cima. A parte de baixo, você pode colocar um A e um Q em evidência. Como tem Q ao cubo, e 1 eu já coloquei em evidência, fica Q ao quadrado. E fica menos 1. Porque ó, AQ vezes 1 dá AQ. O que vai acontecer? Tudo que tiver em cima, você pode simplificar o que está embaixo. Ó. O A daqui com o A daqui. O Q ao quadrado menos 1 está multiplicando. Tem Q ao quadrado menos 1. Sobrou 1 aqui, né? Tem 1 na frente escondidinho. Sobre Q. Alternativa A. Qual que era o jogo, na verdade? Primeiro, saber a formulinha da tangente, porque ali você tem um triângulo, então a tangente no triângulo retângulo. Tem gente que bebe coca, brincadeirinha lá para lembrar da fórmula. E também aqui, ó, desculpa, pessoal, aquela estratégia que eu pensei em se tratando do primeiro, ó. O segundo é o primeiro vezes a razão, né? Para que a gente pudesse padronizar tudo e jogar aqui. E trabalhar a tangente, que é o que ele quer, né? Tangente de θ é igual. Ele quer que você trabalhe dessa forma. Certo, galerinha? Força, time. Vou só fazer isso, tá? Depois eu já paro. É bom ver esses que mistura bastante, porque daí a gente dá uma clareada nas ideias, principalmente quem é vestibulando, né? Apesar da situação toda, a gente vai trabalhando os conceitos, né? Que muita coisa que vocês viram. Olha isso aí, ó. É aquilo que eu falei, eu bato o olho na figura, já fico esperto ali. O que você consegue ver? Triângulos. É que ele vai falar algumas coisas no exercício que vai dar uma clareada melhor, né? Por exemplo, ele fala que as peças são triângulos, retângulos e isósceles. Ou seja, é tudo triângulo, retângulo aqui, ó. Ó, isósceles, ou seja, esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado é igual a esse, e assim por diante. E repara assim, que como eles estão grudados, né, um no outro, a medida do azul depende da medida do cinza. Por quê? O cateto, olha essa medida aqui, ó. Por exemplo, esse cateto que é o azul, do azul, é a hipotenusa do cinza de baixo. Repara bem essa relação, ó, cateto e hipotenusa. Cateto do azul é a hipotenusa do cinza, certo? E aí ele fala que se você colocar em ordem crescente as áreas, você vai formar uma progressão, ou aritmética ou geométrica.
tem aí nas alternativas. Ele quer saber qual que vai ser, se é PA ou PG, e qual a razão dessa sequência, né, dessa progressão. Mas das áreas, tá? Agora vamos pensar. Ele falou de área de triângulo. Área de triângulo é base vezes altura dividido por 2, certo? Como a gente está trabalhando com triângulo retângulo, a base acaba sendo um cateto e a altura acaba sendo outro cateto. Então, na verdade, a área do triângulo, vamos colocar assim só para lembrar, pode ser falado cateto vezes cateto dividido por 2, que é base vezes altura dividido por 2. Beleza, deixa guardadinho ali. Não tem informação nenhuma de medida. Vamos colocar uma letra. Sei lá, vamos colocar x aqui. Vamos começar daqui. Como um depende do outro, eu vou começar do pequeno. Se aqui é x, aqui também vai ser x, porque é um triângulo isósceles, certo? O que acontece? Esse primeiro triângulo, vamos chamar de triângulo 1, já dá para escrever alguma coisa da área. Como que eu escrevo? Base vezes altura dividido por 2. Não tem número, medida nenhuma, deixa assim. O triângulo 2, vou chamar isso aqui de número 2, só para diferenciar, eu vou precisar do 1. Por quê? Eu vou precisar fazer um Pitágoras aqui, ó, para achar essa medida preta. Então, essa hipotenusa, vou chamar de H, tá? Para dar um nome, é o cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Olha aqui no triângulo 1, ó. Que vai dar raiz quadrada disso, vai dar a raiz quadrada de x ao quadrado é x e a raiz quadrada de 2. Então, essa medida ó, é x raiz de 2, que é igual, por ser triângulo isósceles, a essa medida. E a área do triângulo 2 será base, cuidado que ele está torto aí, né? Vezes altura, ou cateto vezes cateto, podemos falar assim, dividido por 2. X vezes x dá x ao quadrado, raiz quadrada vezes raiz quadrada dá raiz quadrada de 4, que é 2, né? Ó, corta, corta. A área 2 vai dar x ao quadrado. Repara aqui, ó. A gente já tem a área 1 e a área 2. Pô, Denis, vou ter que fazer isso, infelizmente. Porque aí, o que, que vai acontecer? Agora a gente vai usar a mesma dinâmica, ó. Aqui eu preciso dessa medida. Essa medida é a hipotenusa do azul. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar, para achar o triângulo 3, acho que o 3, até o 3 é o suficiente, tá? Não precisa fazer o 4, não. Você vai já perceber qual é se é PA ou PG. Você vai ter que usar, vamos chamar isso aqui de hipotenusa maior, fazer o teorema de Pitágoras aqui, ó, quadrado do cateto mais o quadrado do outro cateto. Estou pensando como se fosse questão aberta. Ó, essa raiz vai sair, né? Vai ficar só x ao quadrado vezes 2, que essa raiz sai. Aqui é a mesma coisa. Estou terminando. 4x ao quadrado, tira a raiz. Que vai dar 2x. Então, aqui ó, vai ser 2x. Como é triângulo isósceles, aqui também vai ser 2x. E aí, de novo, a área desse último, cateto vezes cateto, dividido por 2. Corta, corta, vai dar 2x ao quadrado. Corta um 2 aqui, né? Acho que agora já dá para matar a questão. Não precisa fazer o 3, não. Por quê? Ó? A área 1, ela deu x ao quadrado sobre 2. A área 2 deu x ao quadrado. E a área 3
deu 2x ao quadrado. Isso é uma PA ou uma PG? Uma PG, né? Porque pensa, ó, se você multiplicar por 2, ó, multiplica essa fração por 2. Vai cortar, vai ficar x ao quadrado. Se eu multiplicar x ao quadrado por 2, vai dar 2x ao quadrado. É uma PG. É uma PG de razão 2. É essa alternativa aqui. Para conferir, é a letra E, fechou. Esses exercícios são mais pesadinhos, porque ele já mistura bastante, é bem de vestibular, né? Ele mistura bastante essa parte de geometria com trigonometria, né? No caso anterior falava de tangente, trigonometria e PG, né? E ao mesmo tempo você não tem a medida. Então eu tive que acrescentar uma informação aqui, né, para mostrar que elas são iguais, porque é isósceles, fala no exercício, e desenvolver todo o processo de área, de teorema de Pitágoras, tá? Bom, deixa eu só passar para vocês a matéria da prova aqui. A PG que eu vou cobrar é até essa parte, tá? Eu não vou cobrar a parte de soma de PG, não. Só soma de PA e PA. Tá? De PG até essa parte só. Soma de PG eu nem falei também. Vou falar só em setembro. Nossa, como ver se setembro tá longe, hein? Mas só em setembro mesmo a gente volta, literalmente. Beleza, galerinha? Firmeza? Vamos almoçar? Não, vocês têm aula ainda, né? Daqui a pouquinho vocês têm aula. Anotaram? Firmeza? Pode tirar? Sim. Não. Oi. Volto, claro. Sem dúvida. Opa, peraí, deixa eu só. Eu cliquei errado aqui. Deixa eu já pegar direto, Ana, só um minutinho. Exercício. Aqui.